seja meu ventilador. Não, Olá, não, boa noite. O professor Paulo disse que está ouvindo um barulho. Nós estamos fazendo aqui um teste de áudio. Eu fechei. Fiz um teste aqui, fechando meu microfone. Quando você fechou seu microfone, continuou o barulho? Continuou. Então, peraí, só um instante. Pode ser o meu, peraí. Melhorou? Continuou. Testa aí, Gisele. Vou fechar o áudio da professora Gisele. É o da Gisele. Eu não sei dizer o que é, não. Mas a mim não está incomodando, não. Não, também não. Então, vamos para frente. Olá, pessoal. Boa noite. Um prazer muito grande ter vocês aqui. Nós já estamos online com o professor Reinaldo Pinheiro, Itamar Ari, Ângela Lima, Gisélida, Alexandre, Selma, Cícero, Jaefson, Rosinei, Erinaldo, Gleidson, Marta, pessoal tudo já nos saudando com seu boa noite. O professor Reinaldo disse que aguarda a nossa live com entusiasmo. Uma honra, professor Reinaldo, muito obrigado. Itamar disse que está aguardando os 2 papas do ensino religioso de Minas Gerais. Aí, quem está na expectativa aumentou ainda mais a expectativa de ouvi-los. Ângela Lima dá boa noite. Gisélida, Alexandre. Boa noite. Selma. O Cícero diz que é de Betim, Minas Gerais presente. Isso. Jaefson de Fortaleza. Jaefson já nos provocando no início, ensino religioso, transposição didática das ciências da religião para a educação básica. Isso é um tema que a Gisele adora. Estado laico e o ensino religioso não confessional. A gente abordou um pouco sobre isso em outras lives com a professora Gisele, mas o Jaefson está nos provocando de novo. Rosinei, boa noite. Erinaldo, de Fortaleza, boa noite. Professor Erinaldo, do município de Fortaleza. Gleidson, boa noite a mais uma live. Boa noite, muito obrigado por, na multidão de lives, você está conosco. Jaefson de Fortaleza, professora Marta, formadora da Prefeitura de Fortaleza também. Me saúda com seu boa noite. Leidson, cada dia aprendo mais com o trabalho tão importante dessas 2 pessoas tão especiais. Agradece ao professor Rafael e eu agradeço a estes 2 grandes professores que, com muita disposição e disponibilidade, estão sempre aqui conosco. O professor Gleidson ressalta a importância. Valzeni fazendo propaganda, rapaz. Saudações rubro-negras. O Gleidson fala que o assunto é importante, já que forma o homem integralmente. Já falando um pouco sobre o assunto da nossa live, a questão do ensino religioso e a educação integral. Hoje, apresentando aqueles que ainda não conhecem, a professora Gisele Siqueira, graduada em Pedagogia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Guaxupé, mestrado em Ciências da Religião pela Pontífice Universidade Católica de São Paulo, doutorado em Ciências da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Atualmente, a professora Gisele é professora adjunto 4 do corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC de Minas, membro do Grupo de Pesquisa Religião, Educação, Ecologia, Libertação e Diálogo, Rede CLIT, da PUC de Minas, líder do Grupo de Filosofia, Religiosidade e suas interfaces da PUC de Minas. Atua em pesquisa nas áreas de educação, ensino religioso, laicidade, experiência religiosa, religiosidade popular e manifestações religiosas. A professora Gisele foi a leitora crítica do documento curricular referencial do Ceará no componente de ensino religioso.
Boa noite a todos e a todas. Boa. Eu tirar aqui, eu esqueci de tirar essa frase aqui, peraí. Pronto. E agora o professor Paulo, doutor e mestre em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com pós-doutorado em Demografia pelo CEDEPLAR da Universidade Federal de Minas Gerais. Especialista em Filosofia da Religião pela PUC de Minas, licenciado em Filosofia pela Universidade Federal de Juiz de Fora e bacharel em Teologia pela PUC de Minas. Trabalha na PUC de Minas desde 1985, é professor adjunto 4 e pesquisador do programa de pós-graduação em Ciências da Religião, líder do grupo de pesquisa Religião, Educação, Ecologia, Libertação e Diálogo, Rede CLID, membro da comissão editorial da Horizonte, lecionando mestrado e doutorado, na licenciatura em Pedagogia e em cursos de graduação. Foi diretor da editora PUC Minas, diretor acadêmico da Unidade Barreiro e tantas outras funções que nós vamos abreviar devido à larga descrição no currículo Lattes do professor Paulo. Diz aqui que ele é sócio da Sociedade de Teologia e Ciência da Religião, tem experiência na área de educação e trabalha principalmente com os seguintes temas: cultura religiosa, ensino religioso, educação, pesquisa, teologia do pluralismo religioso, teologia da libertação, paradigma ecológico e a obra de Leonardo Boff. A partir de 2012, retoma pesquisa sobre geração universitária e perfil da juventude com apoio do CNPq. O professor Paulo é parceiro da professora Gisele em várias pesquisas e em vários estudos, e os dois, como nós pudemos ver, com uma vasta produção acadêmica e experiência no campo do ensino religioso. Tudo isso para dizer que estas duas almas são seres iluminados, não apenas pelo conhecimento, mas principalmente pela humildade. E por isso estão aqui, dispondo parte do seu precioso tempo para nos ensinar, para conversar conosco. E é uma grande honra, um grande prazer estar com vocês dois aqui nessa noite. Vou passar a palavra, primeiramente, às damas, professora Gisele, para ela fazer as apresentações, e depois passo a palavra ao professor Paulo, logo em seguida. Boa noite a todos e a todas. Fico muito feliz, né, de reencontrar várias pessoas aqui, pelos nomes já aí mencionados pelo Rafael, né, pelo professor Rafael. É um terceiro momento, né, dentro de um ciclo de discussões sobre ensino religioso, e hoje, felizmente, também poderemos contar aí com o Paulo Agostinho para enriquecer a nossa noite com um tema tão importante, que seria ensino religioso, né, tolerância, intolerância religiosa e diversidade religiosa. Né? Pensar isso dentro de uma proposta pedagógica nos ajudará muito a explicitar como o ensino religioso pode, de fato, acontecer dentro do ambiente escolar. Né? Fico muito feliz com este momento e essa partilha agora com todos vocês que, neste momento, nos assistem e, como diz aí o Rafael, nessa multidão de lives escolheram estar conosco. Muito obrigada. Bom, boa noite também. É um prazer estar participando aqui, né, desse momento de reflexão ao lado da professora Gisele, né, e de muitas professoras, professores, né, alunos, orientandos, né, que também estão participando aqui. Eu acho que vai ser um diálogo muito legal. Muito obrigado pela apresentação. Então, para abrir, nós selecionamos alguns temas que poderiam ser tratados na noite de hoje, dentre a multidão de assuntos que nós gostaríamos de tratar. E para abrir, nós gostaríamos de começar com uma pergunta que nós formulamos dentro da experiência e da vivência em sala de aula com o componente de ensino religioso. Como o ensino religioso contribui com uma educação integral e significativa? Já até tomando um pouco do que o Gleidson falou, como é que esse componente que nós nos dedicamos a estudar, ele colabora, contribui com a educação integral proposta pela BNCC e também a educação significativa? Qual dos dois gostaria de iniciar falando sobre esse tema? Bom, pode ser a Gisele. Pronto, primeiras damas.
Sabe que eu acho que tem uma questão muito interessante? O tema mesmo, né, educação integral, talvez tenha ficado assim até um pouco desgastado com a proposição de uma escola de tempo integral. E quando nós falamos de educação integral, nós não estamos falando de tempo escolar, nós estamos falando do ser, né, dessa dimensão humana que nos compõe, que integra todas as dimensões, constituindo, né, esse ser em formação. Acho que a primeira coisa que é importante é nós fazermos essa distinção, né, de educação de tempo integral para uma educação integral. E quando pensamos, né, na educação integral, estamos pensando nesse educando que, num processo de formação, se coloca, né, num processo de formação de competências e habilidades, porque é isso que a BNCC nos apresenta. E dentro da perspectiva das habilidades, nós estamos pensando também naquilo que queremos, de fato, que o aluno nos responda enquanto também aprendizagem. É um processo também de mão dupla, né? Ao mesmo tempo que estamos proporcionando discussões, formação de habilidades, nós também, enquanto educadores, aprendemos. E o ensino religioso é uma área mais do que propícia para que nós, de fato, tenhamos oportunidade, nesse trabalho de mão dupla, né, desenvolver essa formação integral, todas as dimensões. E por isso, a BNCC fala muito de diálogos interdisciplinares, porque são vários componentes curriculares dentro das áreas de conhecimento que podem construir conjuntamente a formação desse ser humano que está dentro de uma formação básica, né, e quando a gente trata de ensino religioso, nós estamos falando do ensino fundamental, dentro de uma formação básica que trará a ele habilidades para que ele futuramente possa intervir socialmente, profissionalmente, né, e humanamente na construção de um mundo melhor, né? Acho que é isso, né, Paulo? Não sei o que mais que você poderia aí contribuir conosco nesse momento para pensar essa educação integral e ensino religioso. Sim, acho que você colocou os pontos principais, Gisele. Pensar o ensino religioso de uma maneira integral significa ter claro a concepção de educação que a gente tem, né? O ensino religioso parte de qual concepção de educação? Uma educação que quer pensar o ser humano completo, não um modelo fragmentado de educação, né? Com muita tristeza que eu revi outro dia aquela posição do professor Luiz Antônio Cunha na audiência pública, né, de 2015, do ministro Barroso, em que ele fala, né, que se o aluno não tiver, né, uma educação de acordo, né, com... ele usa uma expressão muito interessante, né, que me chamou muita atenção, que ele pensa exatamente a cultura erudita das ciências. Se ele não tiver isso, não tem valor nenhum. Então, veja, é uma visão muito limitada de educação, esquece todas as sabedorias que não estão necessariamente na escola. Então, o ensino religioso ele parte de uma concepção de educação inclusiva e que quer pensar o ser humano na sua totalidade, né? Então, veja, isso significa a gente pensar a inclusão desses saberes que, às vezes, estão excluídos da escola, né? É pensar que o estudante é o centro do processo educativo. Ele não é objeto da educação. Então, veja, uma educação dessa maneira, ela é significativa por quê em relação ao ensino religioso? Porque o ensino religioso quer formar exatamente a dimensão de sentido, de profundidade do ser humano. Gente, o ensino religioso toca na questão mais importante da educação, que é contribuir para que o educando tenha sentidos de vida de qualidade. Construa seu projeto de vida com qualidade. Não adianta saber todos os conteúdos escolares se o adolescente, a criança, o jovem perde o sentido de viver. E essa crise a gente está vendo hoje na sociedade. A crise de muita gente. Então, o ensino religioso ele contribui para uma educação que quer formar o ser humano completo, né? Porque parte de uma concepção de educação inclusiva, que dialoga com a diversidade,
que questiona toda forma de colonialidade. Acho que é isso, Zé. Sabe uma outra coisa que eu gostaria de ressaltar, Paulo, nessa questão da educação integral? Porque o professor também de ensino religioso é aquele que pode e deve acompanhar todo aluno no seu processo de formação educacional. Porque como nós temos 50 minutos de aula por semana, geralmente quando você pega uma carga horária na escola, você também está pegando a carga horária de todos os anos sequenciais. Então você tem a oportunidade de acompanhar o processo daquele educando na sua formação e também compreender as várias fases pelas quais os educandos estão passando. Então, nesse aspecto, a busca pelo sentido, ela pode ser suscitada, redirecionada, questionada, nos seus vários momentos. Então, o professor de ensino religioso, ele tem uma riqueza enorme enquanto campo de trabalho, para fazer com que essas experiências coletivas sejam também referência para as experiências individuais. Então, a formação integral também perpassa essa relação do eu com o outro, com o ambiente, até mesmo com o transcendente. Agora tem uma condição, né, Gisele? Precisa estudar bastante para cumprir essa tarefa. E, aliás, é por isso que nós não paramos, né? E o grupo de pesquisa é uma referência contínua, assim como os nossos orientandos, né? Para revermos sempre esses conceitos, né? Novas formas de compreender essa realidade. Vocês falando sobre isso, a gente remonta a uma ideia que o professor Reinaldo destaca aqui em Fortaleza, que já foi ponto de algumas discussões nossas, professor Paulo, em outras lives, que é justamente a questão da formação continuada. Os professores lotados em ensino religioso, na Prefeitura Municipal de Fortaleza, hoje em dia, em sua grande maioria, tem formação na área de ensino religioso, seja na filosofia, seja na teologia, mas não se percebe um investimento real, universalizado e permanente em formações continuadas, nem em material didático, para que os professores do ensino municipal de Fortaleza estejam constantemente se atualizando, trazendo esse conhecimento para dentro da sala de aula. E quando nós falamos de interior do Estado, quando nós ainda temos escolas no interior do Estado que são da rede estadual, mas que ainda têm ensino fundamental, portanto, tem o componente de ensino religioso, acontece algo que é ainda mais preocupante. Muitos professores que não são da área, nem sequer de ciências humanas, eles são lotados no componente de ensino religioso apenas para preencher a carga horária. Sim. Então, não há qualificação inicial, não há a formação continuada e não há um cuidado por parte da secretaria, de algumas, não todas, claro, né? Secretarias de educação com essa fineza que deve se dar ao ensino religioso, ou pelo menos o cuidado em estar oferecendo um acompanhamento mais presente para que não se veja as aberrações que nós temos comentado em outras lives e que nós mesmos já defendemos aqui, a abolição de algumas atitudes que muitas vezes são apenas catequéticas, são transposições de práticas de determinadas denominações que são trazidas para dentro da escola. Então, tudo isso a gente ainda percebe no Ceará. Não sei como está a situação de Minas, se já avançou muito em relação a isso, mas no Brasil todo. Na realidade, nós vemos muito isso ainda. Mas no Brasil todo é assim. Não é só no Ceará, em Minas também acontece. E talvez, Rafael, uma saída. É claro que então a gente vai ter que ter, né, a necessidade de oferecer essa formação continuada, a produção de material didático, mas uma saída intermediária que pode ajudar, e que eu acho muito importante, é que os professores se associem para preparar juntos suas aulas. Né? Imagina você, uma vez por mês, de 15 em 15 dias, trocar experiências, textos, leituras, estudos e contribuir para a preparação coletiva. Eu acho que, para a minha experiência docente, foi a coisa mais importante na minha vida, foi ter horário para preparar junto. Aqui em Minas, acontece, alguns sistemas de ensino até oferecem
alguma hora, algumas horas para isso. Mas aí muitos professores, em função até da carga horária, né, que às vezes é grande, né, vão fazer outras coisas, pagar conta, sei lá, né, em lugar de estar estudando, preparando junto. É uma coisa que às vezes eu sempre comento com meus colegas, é a questão da alienação. Muitas vezes nós, professores, principalmente das ciências humanas, criticamos muito as pessoas pela ideia de alienação. Mas o que eu percebo é que muitas vezes nós, professores, estamos tão afundados em uma burocracia escolar e em uma carga excessiva de trabalho, que nós acabamos nos alienando com o nosso próprio trabalho, que tem o discurso desalienante. E aí a gente acaba entrando numa contradição, num looping de contradição que acaba resvalando ou resultando desses processos que o senhor falou. A gente tem aqui no município de Fortaleza a questão do texto. Só que em Fortaleza, por exemplo, há muito desvio de função também da questão da coordenação. E também em Fortaleza não se tem coordenadores de área nas escolas regulares do município. Então, acaba que esses planejamentos vão ficando sem amarração, tanto de horário, como também de produção, como o senhor mesmo falou, de discussão, de leitura de texto, compartilhamento. Sim. Então, eu creio que há uma questão de necessidade de gestão, tanto por parte de coordenadores de área, como por parte de coordenadores pedagógicos, para que houvesse uma amarração mais forte para possibilitar essa ideia do senhor, que é magnífica. Eu creio que, compartilhando o sucesso, a gente consegue promover sucesso em outras ocasiões também. Uhum. Eu só queria acrescentar uma coisa. Sejam todos bem-vindos, né? Do ensino religioso, fora do ensino religioso, mas o comprometimento com a área ele é fundamental para qualquer profissional e para que o ensino religioso, de fato, também ocorra no espaço escolar, né, respeitando e resguardando as suas competências específicas, né, os seus objetivos e competências específicas. Uhum. Mas agora nós temos um amparo legal. O que antes não havia, nós temos a partir de 2018. Nós temos uma resolução que, de fato, aplica agora, né, o local e a área de formação do professor de ensino religioso. E essa resolução, ela também vai apontar para a formação continuada, ela não vai falar só da formação inicial. E ela também apresenta diretrizes para essa formação continuada. Então, é importante que nós possamos divulgá-la, né, e assim, então, contribuir para que as políticas públicas compreendam o lugar de formação do professor do ensino religioso, seja oriundo de qual outra área for. Né? E, Gisele, é muito recente isso, né? É a primeira vez na história, né, em 2018, dia 27 de dezembro, que saíram as diretrizes curriculares nacionais para a formação do professor. E agora está na área, né, ele é definido, das ciências da religião. Né? Então, veja, nós temos aí que recuperar esse atraso histórico. Né? Então, é prioridade a formação. E tem alguns municípios e estados que estão levando isso muito a sério, trabalhando a formação continuada, né, e capacitando profissionais para que ocupem esses espaços escolares com qualidade. Então, é essa luta que nós precisamos assumir. Primeiro, a divulgação dessa resolução, né? E depois, efetivamente, um trabalho articulado para contribuir com os estados que precisam de ajuda. E é por isso que nós estamos aqui, Rafael, conversando com o Ceará e o Brasil, né? A professora Marta comentou aqui que foi no dia 28 de dezembro a resolução. Isso. Resolução CNE-CP número 5, de 28 de dezembro de 2018. Institui as diretrizes curriculares nacionais para o curso de licenciatura em Ciência da Religião e dá outras providências. Então, quem estiver nos assistindo, tiver interesse de ter acesso à resolução CNE-CP número 5, de 28 de dezembro de 2018. Essa é uma conquista nacional para a nossa área. Então, seja de qualquer área, né, da sua formação inicial
nós precisamos abraçar essa causa e divulgar junto aos órgãos competentes, né, o que se diz a respeito da formação inicial e da formação continuada do professor de ensino religioso. O Jefferson destaca aqui no Ceará, no momento, que já fazem 2 anos, né, como o professor Paulo Agostinho falou, já vai completar 2 anos, ainda não há nenhuma faculdade ou universidade pública ou privada que tenha licenciatura nas áreas de ciência da religião. Aqui nós ainda não temos. Isso aí. Tem que ter alguns cuidados também, né, quando se observa essa oferta de cursos, né? Porque tem critérios legais para que seja reconhecido nacionalmente, mesmo que uma educação à distância. Então, é só uma recomendação para ficarem atentos nesse reconhecimento aí do MEC para o que está sendo ofertado, né? Entendo. Então, vamos avançar um pouco mais, vamos continuar com a questão do tema. Foi muito importante esse destaque da professora Gisele em diferenciar a educação integral de educação em tempo integral, já que politicamente tem se tornado praticamente uma questão midiática dos governos estadual e municipal do Ceará, a ideia de educação integral como sendo educação em tempo integral. É até estranho para alguns professores se falar em educação integral que não seja em tempo integral. Quando a gente conversa sobre esse assunto, alguns professores questionam logo, mas como? A gente vai falar de educação integral se a minha escola é em tempo regular, não é em tempo integral? Então, o discurso político midiático que tem sido feito em relação à qualidade da educação do Ceará por causa das escolas profissionalizantes e escolas de tempo integral tem causado ou tem promovido um senso comum de que só é possível educação integral em escolas de educação em tempo integral. E aí eu ressalto essa fala da professora Gisele como muito valiosa, que a educação integral ela vai muito além das questões do tempo integral. A gente pode muito bem ter uma educação de tempo integral sem ser integral. Como a gente pode ter uma educação em tempo regular sem ter ou tendo a educação integral. Então, essa diferenciação foi muito valiosa. Avançando um pouco mais, qual a importância do ensino religioso para uma sociedade menos intolerante? Nós falamos sobre a questão da integralidade e pensar nos significados do componente de ensino religioso. E pensando no significado do componente de ensino religioso, nós chegamos a uma discussão que é bem efervescente nos últimos anos, que é a questão da tolerância e da intolerância religiosa. Então, como estudar, como ensinar, ensino religioso pode contribuir para uma sociedade menos intolerante, tanto no aspecto religioso como em todas as áreas? Ô, Rafael, eu prefiro falar não em menos intolerante, mas uma sociedade de paz. O que a gente quer é uma sociedade de paz, que haja respeito de todo mundo. E o conceito de tolerância ele pode ter um sentido positivo ou negativo. Pode ter um sentido passivo ou ativo. Então, tolerar pode ser, eu suporto. Né? Então, pode ser, eu sou indiferente também. Esse é o sentido, né, passivo do conceito de tolerância. O conceito ativo, ele caminha na direção seguinte, eu não devo, né, querer ao outro aquilo que eu não quero que façam comigo. Né? Então, veja, eu acho que o ensino religioso, ao contribuir para que crianças, jovens, adolescentes reflitam sobre seus sentidos de vida, e aí sentidos de qualidade que ajudam a construir seu projeto de vida, ele faz com que a gente comece, né, a se fundamentar nesse princípio universal que é o respeito. Né? Então, se eu sou capaz de respeitar o outro, e eu quero respeito, eu vou viver essa prática do respeito. Né? Começando na própria sala de aula. Agora, discutir a tolerância, né, também nos leva a pensar que eu não posso tolerar aquilo que é intolerável. Eu não posso tolerar, né, alguém que degrada o outro. O racismo estrutural, a homofobia, né,
o feminicídio, o terrorismo. Você tem um gabinete de ódio que lança fake news pelo Brasil afora contra a democracia, defendendo a ditadura. Eu não posso tolerar isso. Então, para esses, a lei. Né? Então, veja, os intolerantes se valem da democracia, das pessoas que respeitam, para desrespeitar. Nós não podemos permitir que eles cresçam e façam com que, né, essa democracia, né, vá por água abaixo. Né? Então, veja, é uma mentira, né, esconder a mentira deles do gabinete de ódio, da intolerância, em liberdade de expressão. Não há liberdade de expressão para ódio, para violência, para racismo, para homofobia, para, né, misoginia. Não há tolerância para isso. Né? Então a gente não pode aceitar isso. Ora, o ensino religioso ele tem um papel fundamental, ainda mais porque, dentre os sentidos, ele vai refletir sobre o fenômeno religioso, a diversidade de tradições religiosas, me faz eu conhecer e quebrar os preconceitos que eu tenho. O que você acha, Gisele? Eu, na realidade, tenho refletido muito sobre esses temas, não só em reflexões, né, teóricas ou, né, metateóricas, né, mas buscando mesmo a raiz de onde essas questões começaram. Né? Por que temos que falar de intolerância se o ideal seríamos falar de convivência? Né? Eu tenho refletido assim, por que passamos a utilizar esses termos, sendo que eles não seriam necessários se nós tivéssemos aprendido, de fato, a conviver com a diversidade. E nessa, né, convivência com a diversidade, desenvolvido, de fato, possibilidades de um trabalho mais efetivo de respeito ao outro. Eu confesso, né, que tenho refletido muito sobre isso nesses últimos meses, e muito em decorrência da pesquisa de 2 graduandos de Direito, que é o Lázaro e a Isabela. Então, na orientação desse trabalho de iniciação científica, há um desafio de compreender a raiz, né, a gênese desses termos e a aplicação desses termos. No Brasil, isso fica mais evidente a partir da Constituição mesmo, da República, né, da primeira Constituição da República, onde nós temos a garantia de direitos fundamentais estabelecidos. Hoje nós temos isso no artigo 5º, quando falamos de liberdade religiosa, né? Quando falamos de liberdade de expressão. Então, principalmente no que diz respeito à liberdade religiosa, nós temos aí evidenciado por fatos cotidianos que um grupo, né, tem os seus direitos mais violados, principalmente os grupos religiosos vinculados à questão da matriz, né, africana. E isso fica claro até os dias atuais pelas reportagens que nós temos, e hoje também de forma mais efetiva com a criminalização desses atos, né, pelo desrespeito ao que é sagrado. Quer dizer, são vários fatores. Mas, quando nós pensamos no ensino religioso dentro de uma perspectiva de diálogos interdisciplinares, nós podemos ler também, por exemplo, em língua portuguesa, a discussão do discurso de ódio. E eu acho fantástico você ver em vários anos sequenciais da língua portuguesa garantindo habilidades que reflitam sobre essas posturas e com indignação a transformação do discurso de ódio numa relação com o outro que se estabeleça diálogo. O ensino religioso, e aqui em Minas, nós garantimos que o que nós queremos com o ensino religioso é você criar possibilidades para que ele tenha atitudes dialogais, né? Essa atitude dialogal seria a abertura ao outro, né? A partir da alteridade. Então, nós garantimos isso aqui no currículo de Minas. Mas nós precisamos, né, trabalhar mais isso também com os professores e conosco também, formadores, para que possamos criar, né, dentro dos espaços escolares, vivências e relações de convivências fraternas, né?
Então, eu tenho refletido muito sobre isso ultimamente. Eu não tenho uma resposta pronta para isso, mas confesso que estou num momento de pesquisa e reflexão. Muito obrigado, professora Gisele. Nos dê retorno dos resultados dessa pesquisa que muito nos interessa. Muito obrigado, professor Paulo. A gente vai dar uma parada aqui nos nossos questionamentos para nós incluirmos aqui a fala das pessoas que estão nos assistindo. Nós temos muitas mensagens aqui no chat. Nós vamos tentar incluí-las na nossa discussão. Cadê? Eu tinha... Sim, aqui. O Alexandre fala que o professor Paulo é uma pessoa ímpar no ensino religioso, professora Gisele, simpatia em pessoa, uma referência em ensino religioso. Pela fala dos dois, nós vemos que é verdade o que você diz, Alexandre. O Gleidson diz, sabemos que nossos estudantes pertencem às mais diversas religiões e doutrinas. Como abordar o ensino religioso de forma a quebrar conceitos, preceitos e preconceitos e atingir todos e todas numa proposta pedagógica? Uma pergunta que vai justamente de encontro, mais uma vez, ao tema da nossa discussão de hoje. Ele diz que dentro da sala de aula há muitos credos. Então, como contemplar esses credos, já inclusive tocando um pouquinho no que a professora Gisele falou, dentro de uma mesma proposta pedagógica? O professor Reinaldo diz que a falta de formação para os professores de ensino religioso é premente. A professora Marta diz, o ensino religioso na BNCC deixa de ser apenas um componente curricular e passa a ser encarado como uma área do conhecimento. Destaca, a professora Marta destaca, professora Gisele, a questão do aluno como centro do planejamento, a ideia da integralidade do ser sendo abordada a partir da visão do próprio sujeito, o aluno, no processo de ensino. O professor Gleidson diz, é uma pena a forma que o MEC e o governo federal atual tratam as diversidades, inclusive as religiosas, de forma bastante preconceituosa, quase com tudo. Vivemos um retrocesso inclusivo imenso. E aí ele fala tanto da questão da educação especial como do ensino religioso. O professor Reinaldo diz que o livro de ensino religioso, que era para ter sido adotado no município de Fortaleza, nunca saiu de um projeto. Foi um projeto e o projeto permaneceu como projeto até hoje. Professor Rosinei diz, formações virtuais bem estruturadas e planejadas podem ajudar pelos programas de ciência da religião. Preparação coletiva, muito interessante. A professora Adriana fala que lá na UVA, Universidade Vale do Acaraú, que fica na região norte do Ceará, em Sobral, existe um curso em ciência da religião. Ela disse que é uma licenciatura, mas eu pesquisei enquanto vocês falavam aqui e eu só encontrei especialização, não encontrei licenciatura nas graduações da Universidade Vale do Acaraú. Então, até agora, pelo meu conhecimento, nós realmente não temos esse curso como graduação. O Cícero destaca que na lei do piso nacional, nós temos um horário, um tempo, que é dedicado para o planejamento e estudo. Mas a gestão desse tempo, desse ganho que nós tivemos, ainda é muito ruim. De modo geral, as redes de educação são pouco criativas e muito burocráticas. Então, essa pouca criatividade para a formação e essa muita burocracia que os professores têm que estar o tempo todo utilizando esse tempo extra para cumprir com a burocracia, ele acredita que atrapalha o processo de formação continuada. A professora Sônia, ela confirma o que a professora Gisele diz quando ela fala que trabalhar de forma interdisciplinar enriquece o debate. A professora Marta diz, respeito é uma via de mão dupla, precisa ser trabalhado e dialogado, e ser iniciado no chão da escola. O Rosinei destaca a fala da professora Gisele, relações de vivências e convivências fraternas entre os educandos e os educadores. Faz a gente lembrar, né, do que o professor Paulo falou, que mais do que uma sociedade de intolerância, nós devemos
procurar buscar uma sociedade mais pacífica. O professor Reinaldo fala da necessidade de ações de solidariedade nas escolas, nós tivéssemos mais oportunidades de estimular a prática solidária na escola, como uma das formas de superar também essas questões relacionadas à intolerância. O professor Gleidson diz, professor deve ser o primeiro a romper suas barreiras do preconceito. Como formar um ser humano integral se muitas vezes o mais preconceituoso é o próprio professor? Então, essas são as falas dos nossos colegas. Se vocês tiverem alguma consideração sobre alguma dessas falas ou quiserem comentar, por favor, fiquem à vontade. Eu queria observar uma questão importante que a Marta falou. Marta, o ensino religioso deixou de ser área de conhecimento. Isso foi decidido no final de 2019, a resolução número 8, e passou agora a integrar as ciências humanas. Então, eu acho bom, né? Não vejo nenhum problema da gente integrar a área de ciências humanas. Pode ser que alguns colegas da área de ciências humanas não nos queiram, mas o Conselho Nacional de Educação decidiu isso, né, dia 20 de dezembro de 2019. Então, agora não há mais a área de ensino religioso, mas a área de ciências humanas. O que mostra aquilo que a Gisele tinha falado, da e até da transdisciplinaridade. A possibilidade que a gente tem de trabalhar junto com os nossos colegas, né, de língua portuguesa, da literatura, da história, da geografia, da arte, ou seja, de muitos, né, componentes curriculares. Né? Eu acho que essa é a questão. Né? Eu acho que é importante e é uma certa vocação que o ensino religioso tem, dessa atividade interdisciplinar. Talvez essa questão da multifaceta do ensino religioso seja mais uma forma de ensinar essa convivência pacífica, né? Não apenas como componente, não apenas como habilidades, nós transitamos entre todos os componentes, entre todas as áreas, dialogando com todos. Então, se o diálogo é possível dentro dos componentes das áreas, então que seja possível também entre os seres humanos. Diga lá, professora Gisele. Eu gosto muito desse termo entre, né? Entre vocês e eu, né? Precisamos também pensar o seguinte: muitas vezes estamos aí falando e eu ouvindo a respeito de conceito, preceitos e preconceitos, porque nós estamos definindo muitas vezes esse nosso educando dentro da formação de um ambiente religioso, né? No sentido da religião, de uma pertença religiosa. Mas a realidade que eu vivo é diversa, é diferente dessa, inclusive. Eu tenho muitos educandos de dupla pertença e que cresceram em lares de dupla pertença, até tripla pertença, a gente brinca já hoje, né? Os educandos falam isso com tanta tranquilidade, né? Nessa convivência com a diversidade que hoje está dentro dos lares. E nós não podemos esquecer que nós temos muitos educandos que nunca tiveram pertença religiosa, não foram educados dentro de ambientes religiosos. Então, nós precisamos também rever conceitos em relação ao que nós pensamos dessa diversidade religiosa. A diversidade religiosa, ela inclui não só as religiões, tradições religiosas, mas ela também deve versar sobre essa não pertença religiosa, que é uma outra forma de expressão que não deixa de ser uma dimensão religiosa. Né? Já não é mais só negação, né, do ateísmo, né? Nós temos muitos agnósticos. Eu tenho muitos educandos formados dentro de um lar agnóstico. Né? Eu já tenho também uma diversidade enorme de grupos esotéricos que permeiam esses ambientes familiares, ou então aquilo que antes era chamado de trânsito religioso, que hoje nós também podemos reconhecer sobre outros nomes, outras nomenclaturas. Então, identificar, isso é importante, mas não uma identificação que taxe, vamos dizer assim, o aluno dentro daquela perspectiva. Então, o professor de ensino religioso, né, o educador na área do ensino religioso, desse componente curricular, precisa mais do que nunca ter um conhecimento religioso em relação ao campo religioso brasileiro também. E para isso, o Paulo já nos chamava a atenção para os estudos
O censo demográfico já completa aí os seus 10 anos, né, efetivamente, já revelava esse dado muito presente numa geração jovem, que hoje convive com os nossos educandos dentro do ensino fundamental. A faixa etária de 10 anos atrás, muitas vezes, são os pais desses educandos, que nós estamos convivendo. Então, eles também já expressam isso. Eu tenho costumado brincar com os meus educandos, né, que religião virou coisa de avô e de avó, porque é outra realidade. Então, nós precisamos rever conceitos sempre, sempre. E nos posicionar. Isso, eu nunca acreditei em neutralidade dentro do campo educacional. Mas eu acredito que precisa haver imparcialidade dependendo da forma com que se coloca, né? Assuntos, temáticas, né? Eu, quantas vezes aqui por dentro de mim estou espantada diante da realidade que o meu educando traz. Mas eu me silencio para compreender a realidade. Eu pesquiso para que eu possa, de fato, compreender qual é a linguagem que ele me apresenta. Nós estamos muito distantes dos nossos educandos nessas formas de expressão que eles apresentam cotidianamente e que convivem. Né? E aí, Gisele, você está dizendo, não basta você apresentar textos, vídeos, fazer visitas. Eu acho que esse diálogo que você, né, destacou, que é a atitude do ensino religioso. Então, se existe uma atitude do ensino religioso, é a atitude dialogal, é ouvir, é conversar. E aí a prática pedagógica começa justamente nisso. Antes de ficar discutindo diversidade religiosa, a gente começa a conversar sobre a nossa diversidade. A diversidade das nossas maneiras de sentir, a diversidade das nossas maneiras de pensar, de analisar, de conhecer. Então, veja, se a gente começa a perceber isso, né, na vida próxima da gente, na sala, na família, nas famílias, nas comunidades, né, na natureza, aí a gente vai dizer, se tudo é diverso, por que tem que ter uma ou algumas, ou umas mais que as outras no campo da religião? Né? Então, veja, você respeitar não significa concordar, aceitar aquela visão, mas é conviver, como a Gisele falou. Né? Então, veja, a gente começa com essa prática dialogal. Né? Isso é fundamental. Então, gente, por isso que o ensino religioso vai trabalhar o fenômeno religioso, mas também vai trabalhar as visões de vida que não são religiosas. Ensino religioso não é ensino nem de uma, nem de várias religiões. E muita gente fica nessa ideia. Eu tenho que ficar enfiando religião na cabeça dos alunos. Não. Presta atenção no seu educando. Ouça. Né? Veja, não tenha dúvida que a cada dia há um mundo de questões que ele traz e que ele está vivenciando. Com relação ao corpo dele, onde mora, a violência, os medos, as angústias. E ele vai tratar disso onde? Então, nós temos na escola um componente curricular fundamental para isso. E aí a gente tem que se preparar para essa tarefa. Não é simplesmente fiz o curso, já terminei, tenho a graduação. Não. Né? Nós temos que ter um compromisso. Não podemos parar de nos preparar, porque a vida muda. A realidade muda a cada dia. Né? Então, um professor de ensino religioso, mais do que só ter ou a apostila ou o livro, ele tem que saber o que está acontecendo ao lado dele. Então, é fundamental você, antes de entrar em sala, ler o jornal, saber o que está acontecendo no mundo, saber o que está acontecendo na cidade, na comunidade onde você mora, porque ali tem uma preocupação pedagógica importante. Né? Então, veja, é isso. Se você pegar Paulo Freire, ele trabalhava exatamente com o quê? Com essas questões que estavam ali. E a partir dessas realidades do aluno que ele estruturava, né, a sua situação. Eu tenho um currículo,
Está lá a BNCC. Mas eu tenho que ter a capacidade e a liberdade de tentar justamente perceber essa caminhada. E tudo pode ser, né, objeto de reflexão, de análise, né? E só reforçando que é isso que a BNCC traz como centralidade no educando. Lá na educação infantil, começa com os campos de experiência, a partir daquilo que ele experiencia. E quando ele chega no ensino fundamental, as competências e as habilidades, elas também trabalham do próximo para a ampliação desses conhecimentos em espiral. É sempre complementar. Quando fizemos a leitura crítica do Ceará, ou quando redigimos aqui em Minas, nós percebemos isso com clareza. Há uma progressão das habilidades no sentido de ampliar a visão desse educando do mundo, dele mesmo e do mundo. Então, o professor também precisa compreender como é que se faz isso. E nós precisamos nos preparar para isso. Essa troca entre professores, né? Eu tenho um sábio professor que ele tinha o seu caderno de anotações de todas as aulas. Ele foi transformando isso ao longo da vida em livros. Essa é a referência que nós precisamos ter. Né? As nossas experiências educativas podem ser referência a outros professores, não só como material didático, mas como construção de um processo de aprendizagem com os nossos educandos. Então, possamos fazer isso. Vamos registrando, vamos partilhando e vamos socializando isso coletivamente. Aqui, a professora Marta, com as falas de vocês dois, fizeram alguns apontamentos, a professora Marta, a Rosinei e o Gleidson, dizendo o seguinte: a professora Marta diz, rever conceitos, isso é fundamental, professora Gisele, concordando com o que a professora Gisele afirma anteriormente. Rosinei diz, conhecimento do campo religioso brasileiro, rever conceitos, tarefa inadiável do educador ou da educadora do ensino religioso. Ele coloca a expressão de vocês como sendo excelente nesse ponto. A professora Valquíria, de Crateús, no Ceará, diz, isso é real, professora. Silenciamos porque não os ouvimos, se referindo aos alunos, e nós não os entendemos. Então, muitas vezes, a tarefa professoral de falar, de gerenciar, de gestar o conhecimento, nos coloca nesta triste posição de surdos, que não ouvem, e como nós não ouvimos, nós acabamos não falando o que realmente deveria ser tratado. Ensino religioso, o professor Gleidson diz, é realmente ensinar a aceitação e o respeito a todos e todas. Pena que muitas escolas ainda direcionam a determinada religião como sendo a única, correta e verdadeira. Eu posso, professor Paulo, ter a minha religião, crer que ela é a única, correta e verdadeira, e mesmo assim desenvolver no ensino religioso a capacidade de saber que eu tenho essa opinião como pessoa, mas respeito a opinião de outros que não concordam comigo. Isso seria a coroação do ensino religioso? Seria uma máxima do ensino religioso? Veja, ninguém precisa deixar a sua convicção para atuar como professor. Eu vou te dar um depoimento aqui, pessoal. Eu só falo no primeiro dia qual é a minha posição religiosa. Mas muito aluno não vem no primeiro dia, não fica sabendo. Então, no final do ano, quando eu vou fazer a avaliação, os alunos tiveram a impressão que eu sou uma pessoa que não tem fé. E aí me perguntam, como é que você pode ser professor de religião sem fé? Sim, mas você teve essa sensação? Sim, tive. Você nunca falou de nenhuma religião da sua, etc. Então, você é uma pessoa sem fé, né? Então, veja, eu acho que se a gente tem essa atitude, né, dialogal, né, você não tem que fazer prevalecer a sua visão, qualquer que seja. É isso que a Gisele falou, né? Às vezes a gente se assusta com algumas questões que os alunos colocam. Gente, mas é a visão dele. E aí a gente vai conversar. Veja, aceitar a opinião do outro não significa dizer, vamos refletir sobre isso, vamos questionar. Será que pode ser diferente?
Será que eu posso imaginar uma outra realidade diversa? Né? Então, veja, eu acho que se a gente tem essa pegada dialogal, entende? Eu acho que a gente caminha pedagogicamente para avançar. E seu aluno vai ter uma atitude. E aí, diálogo interreligioso não é tema só para as aulas, não. É prática. Não adianta nada eu fazer um discurso de diálogo interreligioso se eu não dialogo. Então, veja, é uma contradição esse processo. Então, ou você, né, como educador, né, pratica aquilo que você diz, né, e aí você tem que fazer esse contrato no início do curso, né, começando discutir que ensino religioso, o religioso aqui, não é necessariamente um adjetivo que liga à religião. Porque senão não vai dizer, né, é o apelido da matéria. Agora, aula de quê? Aula de religião. Não. O ensino religioso aqui tem a ver muito mais com essa dimensão antropológica, que a Gisele trabalhou muito bem na tese dela, que é a religiosidade. O que é religiosidade? É essa dimensão humana. Assim como eu tenho a historicidade, a sexualidade, a afetividade, eu tenho a religiosidade. O que é isso? É a necessidade que o ser humano tem de ter sentidos para viver. Um dos sentidos possíveis é a religião. Então, nós vamos trabalhar a religião, mas não é o único. Né? A gente tem aí a vida, o ambiente, as relações, né? Tudo isso faz parte, né, da formação do educando. Né? Então, eu acho que... Fala. Eu creio que tenha muito a ver com o nosso processo histórico-cultural, como, de forma histórica, a nossa cultura se fundamenta sobre as raízes do judaísmo e do cristianismo, que ditam aos nossos outros interesses de sentido de vida, como eles devem ser. Então, a afetividade, como é que deve ser a afetividade? Então, o cristianismo tem seus princípios. Como é que deve ser a sexualidade? O cristianismo tem seus princípios. Todos esses outros sentidos acabam estando inclusos dentro da prática da religiosidade cristã. Então, no processo histórico de formação da nossa cultura, e a gente não consegue fugir disso, mesmo até porque está presente na lei, porque está presente na leitura, está presente nos calendários, está presente nas datas comemorativas. Então, tanto nós, professores, como nossos alunos são atingidos frontalmente com essa ideia de cristandade, cristianismo, religiosidade, como sendo a máxima. Então, quando eu falo sobre várias religiões e mostro o ponto positivo de cada uma delas, eu já estou sendo o libertador do ensino religioso, eu já estou sendo o progressista do ensino religioso, eu já estou me achando o máximo do máximo dentro do ensino religioso. Eu vejo dentro disso na minha experiência como professor. Só desculpa aqui, mas o cristianismo é diverso também, Rafael. Eu, como teólogo, né, eu não concordo com muitas posições oficiais da instituição. Porque eu vou à fonte, e a fonte me mostra outra coisa, ao Evangelho. Né? Se você tem, por exemplo, posições oficiais do cristianismo intolerantes, eu sempre me faço a pergunta, como Jesus reagiria? Ele seria intolerante? Então eu tenho a resposta, eu leio no texto que ele não foi intolerante, ele acolheu todo mundo, independente de religião, da condição de gênero e etc. Então veja, mesmo essa visão hegemônica, ela é de alguns grupos. Por exemplo, hoje cresce um cristianismo fascista, que é contraditório com o cristianismo. Cresce um cristianismo intolerante. Gente, o Brasil elegeu um desgovernante tendo como símbolo a arma e se dizendo cristão. Como? Como é que é possível falar de cristianismo que se funda no amor ao próximo e até do inimigo, com uma arma? Mas nós estamos vivendo isso. Agora, quando isso aparecer na sala, eu tenho que pedagogicamente dialogar, ouvir. Eu posso não concordar, mas eu não vou colocar minha opinião imediata. A gente vai tentar entender, vai ter que estudar, vai ter que ver
situações, a história, até para que o próprio educando perceba, olha, realmente. É para justamente não impor o nosso pensamento, para fazer com que o educando tenha a possibilidade de tirar suas próprias conclusões. E aí você tem um processo de aprendizagem que é realmente efetivo, porque foi uma conclusão que ele chegou e não que nós construímos ou impusemos a ele através do método quantitativo. A professora Marta diz que a educação infantil, de fato, vivencia esses campos de experiência. Trabalhamos principalmente a escuta das crianças, pois elas gritam para serem ouvidas. Percebemos o quanto se necessita ser ouvido, assim a pertença acontece. Sempre saliento que tudo depende do conhecimento que a criança tem e adquire desde a mais tenra idade. E aí a gente tem que até discutir, professora Gisele, sobre essa questão do ensino religioso na educação infantil. Nós temos, dentro da BNCC... nós temos uma excelente indicação, professora Jaqueline. Jaqueline Crepaldi, que fez conosco o doutorado, né, na PUC Minas, e tem mais de 30 anos de experiência em ensino religioso na educação infantil. É a tese dela. Perfeito. Porque, como a professora Marta destaca aqui, e a senhora falou também durante a sua fala, dessa questão dos campos de experiência, é muito importante que seja garantido que dentro dos campos de experiência tenha também atividades ligadas ao ensino religioso. Não apenas aquela intencionalidade de construção de conhecimentos de raciocínio lógico e de linguagem, mas também de ensino religioso, para que a gente possa, como a professora Marta destaca, já na primeira infância, estar tratando desses temas para ir fortalecendo e consolidando esses campos de experiência para depois trabalhar as habilidades e formar as competências. Muito interessante. Eu vou digitar aqui o nome. Como é o nome da professora? Jaqueline Crepaldi. Jaqueline Crepaldi. Concordo plenamente com a Marta, e a Jaqueline poderá, com certeza, colaborar numa live falando especificamente do ensino religioso da educação infantil. Não é só experiência. Ela vai fazer isso por nós? Tranquilo. É do nosso grupo de pesquisa Redeclide, é que nós assumimos coisas coletivamente também, sabe, Rafael? Já estou empolgado, já quero marcar a data. Uhum. Vamos te passar o contato e você agiliza esse convite. Perfeito. Sérgio Luiz diz: ser professor de ensino religioso é ser ponte do passado com os desafios da atualidade. Filosofou no professor Sérgio. O Cícero diz: parabéns, a live está excelente, tanto o mediador quanto a professora Gisele e o professor Paulo explicitam a dialogicidade implícita ao ensino religioso escolar. E o professor Paulo defende essa dialogicidade de forma muito efetiva. E nós aqui estamos apenas para dizer amém, concordamos. Parabéns, Paulo Agostinho, por mostrar que o proselitismo às vezes é metodológico. O que você diz para o Cícero? A gente às vezes, né, a gente se esconde através de método, de ciência, para exercitar um posicionamento autoritário, né? A gente fala até, estudou Paulo Freire, mas não sabe o que é praticar uma educação como prática da liberdade, né? A gente fala da opressão, mas a gente coloniza o conhecimento, coloniza os nossos conceitos do ser, do poder, né? Então, às vezes, a gente tem que ser coerente. Gente, ser educador é uma tarefa que leva a cada dia a gente fazer um autoexame, né? A gente pensar, o que a gente erra. E, gente, fomos humanos, a gente erra, né? E olha que a gente tem um poder, a palavra do educador tem um poder que a gente não imagina, né? Imagina, gente. Por isso que aquela frase, né, que o Hugo Asman nos coloca é muito importante. Será que hoje ser educador é ainda uma tarefa entusiasmante? Então, veja, para aquele que é burocrata, é um tédio. Agora, para quem é educador, ele se anima a cada dia, né? Imagina, né, não sei, Gisele, né, você, Rafael, eu,
quantos educandos já passaram pelas nossas salas. Olha a responsabilidade da gente preparar a aula, a nossa palavra, a nossa atitude. E se a gente erra, desculpem, eu errei, não devia ter feito isso. Né? Eu acho que tem que ter essa humildade, que nada mais é do que reconhecer a verdade. Né? E como diz várias tradições religiosas, a verdade liberta. Mas tem gente, né, que usa essa expressão para justamente negar a liberdade. Né? E aprisionar as pessoas. Para a gente ir para os nossos encaminhamentos finais, professora Gisele, professor Paulo, eu queria que vocês, na experiência como professores, compartilhassem conosco algum exemplo de ação pedagógica que pode ser aplicado na escola para tratar sobre essa questão da intolerância, do diálogo interreligioso, alguma atividade que vocês já fizeram, que vocês poderiam propor ou relatar para nós, que os professores pudessem, ouvindo, fazer suas adaptações, considerações e tentar fazer isso também nas salas de aulas dele. Vocês poderiam compartilhar com a gente alguma experiência nesse sentido? Eu vou dar um exemplo aí bem recente, né? Discutindo com os meus educandos, eu propus que eles identificassem, né, em reportagens apresentadas por qualquer site de notícias que versasse sobre tolerância ou intolerância religiosa e que trouxesse para que nós pudéssemos discutir. Mas determinei o ano, né? O ano que eu gostaria que isso fosse versado. Até porque nós comparamos textos jornalísticos para ver qual que é a ênfase que é dada. Isso foi uma sugestão, inclusive, de uma habilidade de língua portuguesa, no qual me inspirei para fazer essa atividade. Nem é uma habilidade do ensino religioso. A comparação de textos jornalísticos de uma mesma matéria, de um mesmo tema, de um mesmo assunto. E aí fizemos esse levantamento, classificamos, usamos uma metodologia científica para fazer isso, que é a análise de conteúdo, para entendermos o que, de fato, aquele assunto e como aquele assunto está sendo tratado. Isso gerou um projeto de iniciação científica. Iniciação científica, gente, nós devemos começar lá na educação infantil também. Quando a Jaqueline for falar com vocês, vocês, inclusive, podem falar isso com ela como pergunta, né? Como iniciar a pesquisa na educação infantil? Outro detalhe, eu sempre, né, prezei pelo direito autoral. Então, sempre trabalhei isso há décadas. Nós devemos sempre informar as fontes as quais nós temos buscado as informações. Pesquisa é isso. Então, não é simplesmente Ctrl+C ou Ctrl+V. Então, quando você apresenta isso dentro de uma forma metodologicamente coerente, você está formando diversas outras habilidades que podem ter afinidades com vários conteúdos. Então, essa é uma sugestão pedagógica que eu acho muito rica. Você fazer um levantamento, pois é na realidade do Ceará. Quais são os jornais, né, locais aí que estão na mídia e que trazem, né, e trouxeram esse tema entre 2019 e 2020? Quantos foram? Há incidências de casos? Qual é a realidade que está inserida? Tolerância, intolerância religiosa? Ou como o tema religião é apresentado pela mídia? E aí você vai verificar essa questão. É discurso de ódio? Não é discurso de ódio? É um discurso que vai prezar pela diversidade religiosa, pelo diálogo interreligioso, e aí você vai trabalhando conceitos para uma análise crítica daquilo que está aí disposto na mídia. Eu acho muito rico. Comigo deu super certo, né? Eu espero que dê certo para outros que possam, né, aí implementar isso no seu cotidiano, depois nos apresentar também o resultado, né, Rafael? Vamos construindo coletivamente com novas dicas. Aí já fica o desafio. Se você fizer essa atividade ou uma adaptação dessa atividade, entrar em contato comigo ou diretamente com a professora Gisele para a gente fazer um relato, ou um relatório, ou até mesmo escrever um artigo fazendo o registro dessa atividade. Professora Gisele, há alguns anos atrás, um dos secretários de Educação
de Fortaleza, e que pertencia e pertence ao grupo político que ainda governa o município de Fortaleza, ele disse claramente que a educação básica não necessitava de doutores, que liberação de professores para cursos de mestrado e doutorado eram prejuízos financeiros aos cofres públicos e não ajudavam em nada a educação básica. E isso foi algo que repercutiu muito entre os professores, foi algo que frustrou muitos professores. Até hoje, eu, Rafael, como até comentei aqui, sou prejudicado por ele, porque ele baixou uma portaria que proíbe que nós, professores do município de Fortaleza, saiamos para o pós-doutorado. Então, eu só posso sair para o pós-doutorado se eu for para a justiça para conseguir a garantia legal do meu direito de ter o afastamento para fazer o pós-doutorado. Administrativamente, desde a gestão desse secretário, não, o nome dele era Ivo Gomes, agora parece que é prefeito de Sobral, se eu não me engano. Desde a portaria assinada por ele administrativamente, então, administrativamente eu não posso sair para o pós-doutorado, tenho que entrar na justiça para poder ter o direito garantido. E eu estou relembrando esse fato político, porque a política influencia diretamente essas questões do que a senhora tratou aqui. Se a gente não tem um afino ou uma proximidade com a pesquisa, fica muito mais difícil para nós, professores, gerenciarmos esse tipo de atividade. Ter esse mesmo zelo, esse mesmo cuidado pela produção do nosso aluno, uma capacidade técnica através tanto de método, como de metodologia, como de instrumentos metodológicos, para orientar os nossos alunos no processo de pesquisa. Então, eu que tenho trabalhado nos últimos anos também com orientação de professores para mestrado e doutorado na rede particular, percebo que muitas vezes os professores têm muita dificuldade com metodologia do trabalho científico. Eu lembro que a minha disciplina de metodologia do trabalho científico na graduação foi super simplista, simplória, rasa, e só fui afinando esse conhecimento com a pós-graduação. Então, eu tenho percebido nos últimos anos que eu me dedico a essa questão da orientação, que muitos professores da educação básica não têm essa proximidade com essas questões referentes a método, metodologia e ferramentas metodológicas. Isso dificulta muito esse processo de orientação na educação básica. Então, a ideia seria estimular os professores a dar continuidade a seus estudos, como o professor Paulo falou, inclusive com produção de artigos, inclusive com produção para dissertação, para teses, não apenas pelo valor financeiro, porque o valor agregado do professor que chega a um mestrado e um doutorado para a educação básica é gigantesco. Então, a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que estimular os nossos professores a essa busca, porque por parte do poder público, esse estímulo não vem. Rafael, qual que é a etapa da educação que precisaria dos melhores e mais bem preparados professores? Educação infantil. Verdade. Mas educação infantil não precisa dos melhores, ali é a base. Né? E segue depois o ensino fundamental. Verdade, concordo plenamente. Mas eu quero dar um exemplo aqui, não sei se já acabou. Diga lá, professor. Sim, eu quero saber. Não, é um exemplo no ensino fundamental. Né? Todo mundo... aqui uma coisa importante. Diferentemente da Gisele, eu só trabalhei em escola confessional. E nunca lecionei ensino religioso confessional. Mas também já coleciono 5 demissões. Foi uma grande experiência também, né, de demissão. Bom, mas veja, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Todo ano, no mês de abril, tem Páscoa. Né? Gente, eu não vou trabalhar religiosamente, liturgicamente a Páscoa. Mas a Páscoa me remete a uma questão fundamental, que é a liberdade e a libertação. Então, gente, dá um projeto muito legal com história, língua portuguesa, artes. Então, por exemplo, os alunos pesquisar as propagandas de Páscoa. Como é que reduziram a Páscoa a comércio de chocolate? Você pesquisar os grupos religiosos que se movimentaram em prol da libertação. Então, o que é a Páscoa judaica, peça? O que é a Páscoa cristã? Trabalhar os símbolos, né? Trabalhar os textos, celebrações,
na história, os movimentos de libertação, na literatura, os livros que apontam, né, essa questão. Então, você pode trabalhar essa temática de uma maneira interdisciplinar, né? Então, acho que é interessante, né, como que o ensino religioso ele propicia isso, né? Agora, é triste, né, uma festa que é religiosa, nasceu religiosa para celebrar a libertação, foi reduzida a comércio. Então, quando você faz essa pesquisa, os alunos começam, poxa, eu nunca tinha pensado sobre isso. Então, os alunos compunham músicas sobre liberdade, escreviam, até tem uma turma que resolveu fazer uma via crucis, mostrando cartaz das pessoas que sofrem na sociedade hoje. Não tinha um componente religioso, era só mostrar, né, como que a gente pode representar em cartazes o sofrimento da natureza, das pessoas, o racismo, o feminicídio, a homofobia, tantas formas que a gente tem na sociedade. Muito interessante, professor. Muito obrigado por compartilhar. E mais uma dica aí dos nossos professores para que a gente possa desenvolver essas atividades de forma criativa. E como o professor Paulo falou, não é apenas um cartaz da Via Crucis cristã, mas a questão do conceito do sacrifício que muitos seres humanos fazem ou são submetidos, também faz parte do ensino religioso. Tudo isso mostra como o ensino religioso aglutina, como ele incorpora fenômenos ao longo da história e também nas relações sociais. A professora Ângela diz aqui, para a nossa informação, que até 2007 havia o curso de licenciatura plena de Ciências, em Ciências da Religião, na UVA. Ela disse que concluiu este curso no ano de 2007. A professora Adriana Lobo disse que fez também esse curso de graduação. No site da UVA eu não localizei, então a gente tem que pesquisar melhor para saber se na UVA, em Sobral, ainda tem ou não esse curso. O que mais? A professora Sheila diz, eu costumo dizer que o antônimo de intolerância é respeito, porque o termo tolerância induz ao pensamento de que o outro é inferior, por isso é tolerado. E Rosinei diz, educar para a pesquisa, muito importante desde a educação infantil. Enquanto vocês falavam sobre essa questão, eu ainda estava me angustiando aqui com a questão da educação pela pesquisa, lembrando dos textos do Pedro Demo, que são textos da década de 90. Então, nós estamos aí há quase 25 anos, vai fazer bodas de prata, já teve muito casamento que não aguentou isso, e o Pedro Demo escrevendo sobre isso há 25 anos atrás, 26 anos atrás, e nós ainda não conseguimos implementar isso na escola. É algo realmente angustiante e frustrante. Pensar que algo que se discutia, como o professor Paulo Agostinho falou, do professor Paulo Freire, na década de 70, ainda hoje é visto como algo progressista, como algo revolucionário, como algo que ainda estamos por fazer. Então, é preocupante ainda algumas situações dentro da nossa educação. Nós estamos caminhando para o encerramento. A professora Marta fala do professor Pedro Dema como excelente. Agradece a professora Gisele, muito gratificante suas colocações. A Aurineide fala muito bem, professor Paulo. Então, nós manifestamos aqui a nossa alegria, o nosso agradecimento pelas falas de vocês, que não foram apenas no campo teórico, mas também no campo prático, questões críticas levantadas, posicionamentos levantados. Então, tudo isso só faz fortalecer o nosso pensamento. A professora Wanda, que sempre participa aqui da nossa live de ensino religioso, e como eu sempre falo, é uma das pessoas mais preciosas na área de formação de professores do estado do Ceará. Diz parabéns ao professor Paulo e à professora Gisele. Essa live sobre ensino religioso nos enriquece na visão do educando como um ser integral, e que a educação infantil, que é a especialidade da professora Wanda, é a base dessa formação. Então, Wanda, vamos agora tentar o contato com a professora, e a Gisele vai me passar o contato para a gente falar sobre ensino religioso na educação infantil. E quem sabe, já faço aqui de público, também convido você a participar desse momento, que seria maravilhoso ter você e a professora, como é o nome dela que eu esqueci? Jaqueline, conosco. Então, professora Wanda, sinta-se convidada. A Patrícia agradece pela noite de conhecimentos.
e a Wanda já disse que está esperando a live sobre ensino religioso na educação infantil. Nós estamos esperando a sua participação, Wanda. Muito obrigado, professora Gisele. Muito obrigado, professor Paulo. Se vocês tiverem alguma coisa para concluir as considerações finais, fiquem à vontade. A gente já passou de 1 hora aqui, já estamos com 1 hora e 20 minutos. E quando eu olhei para o relógio, eu, vixe, já passou de 1 hora, foi tão rápido. Então, foi algo realmente muito agradável, produtivo e, com certeza, de muito engrandecimento do nosso conhecimento. Eu queria dar uma notícia e fazer um pedido. A notícia é que agora, em outubro ainda, vamos criar em Minas Gerais a Associação dos Professores de Ensino Religioso e Ciência da Religião. Então fica aí também, né, uma sugestão, quem sabe, se vocês não têm, de criar a associação de vocês. E o pedido, gente, nós estamos numa época eleitoral, então a gente tem que refletir muito sobre quem a gente vai colocar na Câmara de Vereadores, no município de cada cidade. É a nossa cidadania que está em jogo, né? Então, essa é uma reflexão que a gente não pode ser só eleitor. A gente tem que defender bandeiras, pessoas que lutam pela causa, principalmente da educação. Muito obrigado, professor Paulo. Professora Gisele? Rafael, você disse, vixe, quando eu olhei para o relógio. Aqui nós diríamos com bons mineiros, uai, já é esse tempo todo. E agora não tem jeito. Uai, outro aí que passou rápido. Pois é, não deu nem tempo, gostinho de quero mais, né? Mas não tem jeito. As pontes agora estão estabelecidas, Ceará e Minas, Redeclide, né? E o que você aí organiza. Vamos pensar em formação de redes, né? Criar vínculos entre os professores. Vamos achar um jeito, hoje as tecnologias nos possibilitam, né? Alçar voos para além daquilo que já experimentamos, que é o espaço da sala de aula. Então, os espaços virtuais nos possibilitaram estarmos aqui, Paulo em Belo Horizonte, eu em Passos, eu aqui em Poços de Caldas e você aí no Ceará, né? Quer dizer, e todos os outros, temos gente aí de várias localidades. Então, não vamos perder esses espaços construídos. Que essas pontes possam fortalecer-nos enquanto professores que acreditamos numa causa, que militamos por uma área e por um componente curricular dentro das ciências humanas hoje, né? Mas nós militamos por essa causa. É um casamento que deu certo, né? Eu estou nele há mais de 30 anos e eu defendo porque acredito muito nisso, já vi resultados e também percebo em mim enormes resultados de uma construção ao longo desses anos. Né? Então, eu continuo acreditando nos educandos, num processo de construção coletiva e não percam essa esperança. Né? De que possamos fazer a diferença na vida de todos os nossos educandos e daqueles com os quais convivemos. Outros professores, né, a administração e também nas famílias, né, desses educandos. Muito boa noite, muito obrigada. E quem quiser se inscreva no nosso canal do YouTube, Redeclide. Né? Vai ver muitos vídeos interessantes lá. Boa noite, obrigado aí. Boa noite.
Oi, voltei. Oi, voltei, me perdoem pela falha técnica. A professora Gisele e o professor saíram e eu nem me despedi deles, nem me despedi de vocês, me perdoem. O computador simplesmente desligou sozinho, não sei o que foi que aconteceu, mas pelo menos já era nos finalmente, né? Então, peço desculpa novamente e desejo a todos uma boa noite. Agradeço ao Cícero, agradeço à professora Wanda, a Patrícia, a Ângela e todos os outros que deixaram aqui as suas congratulações. É um prazer muito grande estar com vocês e em breve nós vamos retomar a nossa live com ensino religioso e educação infantil e também vamos marcar outras lives com a professora Gisele, com o professor Paulo, para a gente continuar esses assuntos. A todos um bom restante de noite e muito obrigado. Até mais.